Oi YouTube, voltei depois de tanto tempo, senti falta de tirar umas cartinhas. Talvez eu esteja meio travada, porque tô gravando em público, no parque. E aí eu fico meio desconfortável das pessoas me verem aqui fazendo isso, gravando e tudo mais. Mas agora eu tô treinando minhas habilidades como atriz, que eu tô fazendo curso de teatro, então eu tô um pouquinho mais desinibida, vamos ver o que sai. Tô com um deck novo também, que eu comprei, um Rider White, bonitinho, de laminado, dourado, lindo. E vamos lá, fazer essa leitura então pra vocês de tema livre, bem uma proposta bem diferente do que era antes o canal, uma coisa livre, leve e solta. E quem sabe veio pra ficar, vamos ver. Então, não, quero começar com esse deck. Qual que é o tema da leitura de hoje? Qual é o tema da leitura de hoje? Ai, caiu muita coisa. Uma carta só, caíram 3. Vamos ver se vai prestar esse vídeo, né? Porque também não tem o microfone. O tripé fica caindo, ele tá apoiado na minha bolsa. Então, assim, infraestrutura de guerrilha, como diria nosso querido Glauber Rocha, uma ideia na mão, uma câmera na cabeça, não, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. A lagoa curativa, rejuvenescimento, recuperação, tempo para cura, é seguro parar. Tudo a ver, né, que eu fiquei um tempo longe aqui, um tempo parado. Então tá falando sobre nosso processo de cura coletivo aí, eu e vocês que me acompanham. O que mais que a gente tem? Vou tirar do baralho Clow, da Sakura. O trovão. Olha, interessante essa combinação, né? De trovão com lagoa curativa. Baralho da Alice. Ai, as folhas caindo. A juventude inquisidora. Então, aí a gente falou aqui. Ai, virou uma carta. Virou essa carta sem querer. As águas doces, sensualidade, romance, enjoyment é o quê? Tipo aproveitar, assim, né? Fertilidade, equilíbrio. Então fica aí de mensagem pra vocês. Eu não vou considerar essa carta. Vou ficar só com as 3 que já saíram. Ai, 3. A gente falou aqui sobre rejuvenescimento, né? Nessa lagoa curativa. E aí veio a juventude inquisidora. O trovão não entendi ainda como é que se liga com isso tudo, mas tem um tema aqui de juventude, então acho que dá pra gente falar talvez sobre criança interior, né, um pouquinho, sobre questionamentos, tipo a criança quando tá naquela fase dos porquês, assim, mas por que isso, por que aquilo, por que não sei lá. Mas eu acho que principalmente aqui a gente falando, né, sobre essa lagoa curativa e tal, sobre essa juventude inquisidora, me vem muito essa coisa de abordar as situações com curiosidade, sabe? Então, tipo, a gente não ir com uma ideia pré-concebida das coisas conforme as situações vão se apresentando na nossa vida, ao invés da gente já chegar com uma ideia pré-estabelecida sobre o que aquela situação representa para nós, a gente se permitir vivenciar e experienciar aquela situação de coração aberto e com curiosidade, porque a curiosidade permite que a gente aproveite os aprendizados que aquela situação tem, a gente aproveita melhor, né? E porque daí a gente não se fecha para as diferentes possibilidades, para as infinitas possibilidades que uma determinada situação pode apresentar. Quando a gente já chega com uma ideia pré-concebida, é meio assim, tipo, eu já sei o que esperar disso aqui, e ou é A ou é B e não existe outro caminho possível. E aí a curiosidade permite que a gente se mantenha aberta para C, D, F, G e tipo, sei lá, alfa, beta, gama, sabe? E todos os caminhos possíveis que aquela situação pode tomar, ao invés de ficar fixo numa ideia. Fez sentido para vocês? Na minha cabeça fez sentido. Caiu aqui o 5 de espadas e o 10 de espadas. Então, acho que reforçando essa questão aí, né, tipo, das ideias pré-concebidas e de
Me veio uma coisa muito de desapego, assim. Eu sei que não é tanto a interpretação tradicional dessas cartas, mas o 10 de espadas, né, pensando nesse processo de morte e renascimento aí como uma arcana maior que pode ter uma certa relação aí com a arcana maior da morte, a gente deixar morrer o velho, sabe? Deixar nascer o novo, sem ficar tentando, tipo, sair por cima das situações, sabe? Eu tava conversando com um amigo recentemente sobre questões, assim, de relacionamento, e daí eu mandei um carrossel pra ele, que apareceu pra mim, sobre ser feito de trouxa, né, nos relacionamentos, assim, tipo, eu lembro que quando eu era mais nova tinha muito essa coisa, tipo, que eu e minhas amigas a gente falava assim, tipo, ai, não quero ser feita de trouxa, não sei o que lá, né, tipo, como se gostar de alguém fosse ser feito de trouxa se a pessoa não te corresponde, sabe? Tipo, se você é a pessoa que gosta mais, que se entrega mais, que demonstra mais e a outra pessoa não te corresponde, você vai estar sendo feito de trouxa. Quando, na verdade, talvez a experiência de gostar de alguém seja completa em si, independente, sabe? Tipo, quando a gente projeta no outro a necessidade de ser correspondido, fica essa coisa assim de como se tivesse que existir uma troca necessariamente, sabe? Tipo, você tem que receber aquilo que você entrega e você só pode entregar proporcionalmente aquilo que você recebe, senão alguém vai estar sendo trouxa nessa situação. Essa energia aqui dos 5 de espadas, né? E aí eu acho que o 10 de espadas, ele vem justamente pedindo pra gente deixar morrer essa visão, sabe? Essa mentalidade, pra gente se abrir pra experiência, pra só vivenciar as experiências conforme elas vão se apresentando, assim, tipo, que a experiência de se entregar e a experiência de gostar e a experiência de viver aquela troca, independente, né, tipo, se for relacionamento ou não precisa ser, pode ser, tipo, trabalho, pode ser com a família, pode ser, tipo, sei lá, ir num restaurante, sabe, você com você mesmo, assim, tipo, independente da experiência que for aí, no seu caso, você estar aberta pra simplesmente viver aquela experiência sem esperar nada em troca e com a possibilidade de ser surpreendida positivamente ou negativamente, ou só viver uma experiência neutra. Por que não, né? E não sei, tipo, por que o trovão me chamou a atenção, não sei muito bem como que ele se encaixa nessa leitura, então eu vou tirar cartas pra tentar entender. Vamos lá. O que é esse trovão aqui? Pode ser tipo uma iluminação repentina de uma situação que, sei lá, justamente essa iluminação repentina de deixar morrer essa... Tem uma coisa de um raio não cair 2 vezes no mesmo lugar, tem esse cara, né, caído aqui, tipo, ai, no 10 de espadas, e o raio que não cai 2 vezes no mesmo lugar. E talvez caia, talvez não, né, tipo, se a gente tem essa noção pré-concebida de que se acontecer uma vez não vai acontecer de novo, o trovão pode vir desafiando a gente justamente a falar, tipo, então, amiga, pode ser que aconteça de novo, ou se for uma coisa boa, né? Mas se for uma coisa ruim também, acho que a gente muitas vezes tem que estar aberta a experiências ruins pra, sei lá, vivenciar elas com curiosidade e entender que talvez da segunda vez não seja tão ruim quanto foi da primeira. Fica aí a reflexão pra vocês, pra nós. O trovão, Cavaleiro de Espadas e a sacerdotisa. Meu amigo tirou essa carta pra mim hoje. Quer dizer, tirou essa carta pro dia dele, né? E aí me mandou também. E coincidentemente hoje eu tinha decidido vir gravar. Coincidentemente, né? Sincronicamente tinha decidido vir gravar. E aí a gente tem aqui o Cavaleiro de Espadas e a sacerdotisa pra esclarecer esse trovão. Me ajudou a esclarecer alguma coisa? Não, eu ainda não sei muito bem o que isso pode significar. O Cavaleiro de Espadas pra mim tem uma certa energia de trovão, dessa coisa assim, tipo da... meio... não é impetuosa a palavra que eu queria, uma coisa tipo rápida e certeira, assim, sabe? Que nem um trovão. Veloz, que nem um trovão. Me veio, sei lá, o relâmpago McQueen. Tchau. Livre associações, gente. Segura da minha mão e vamos. Sei lá, velocidade por algum motivo. E aí juventude também trazendo essa coisa do Cavaleiro de Espadas, mas
não aquele jovem tipo criança, mas um jovem um pouco mais velho, né? Porque o Cavaleiro de Espadas já tá um pouquinho mais acima. Não é um pajem, é um cavaleiro. E a sacerdotisa pedindo pra gente olhar pra dentro. Então, pode ser uma iluminação repentina a partir de alguma comunicação estabelecida com algo ou alguém, ou tipo, a partir, sei lá, de outros planos, né? Sacerdotisa, a gente ter essa iluminação, essa realização, essa compreensão de algo que antes estava confuso, estava subentendido, estava às escuras, estava rígido, e aí a gente desapegou e deixou morrer, e aí alguma coisa nova pode chegar, né, a partir desse desapego. Acho que fez sentido, acho que fechou um raciocínio aí. Me digam vocês. E agora, barulho da lua. O que mais que a gente tem? Mantenha a sua visão, lua fixa. Que interessante. Porque a gente tá falando de desapego, e aí a gente vem com um conselho de manter uma visão, uma lua minguante. Então pode ser também, né, essa questão do desapego aí, de uma ideia, das ideias que não te satisfazem, que não contribuem, mas a gente também ter a nossa... Esperar o avião passar. Eu aproveito para dar uma pensada sobre o que significam essas cartas. Eu acho que pra mim elas conversam bem, assim, tipo, um duplo aspecto, sabe? Dessa carta do mantenha a sua visão, tipo, da gente não ficar apegado a noções pré-concebidas, né, a verdades universais e tipo crenças e tudo mais, a gente conseguir desapegar daquelas crenças e verdades que não são úteis, pra gente se abrir pro download espiritual aqui, sei lá, né, tipo, pra inspiração e pras infinitas possibilidades, mantendo uma visão fixa, tipo, tendo uma visão clara e mantendo o nosso olhar fixo nos nossos objetivos e naquilo que é útil pra gente, né? Então, tipo, se tem alguma coisa, algum objetivo que você quer conquistar, por exemplo, você mantém a sua visão fixa naquele objetivo, mas você desapega de que tem que ser necessariamente por esse caminho ou dessa maneira. Fechamos um raciocínio. E eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês.